Olá pessoal, eu sou a Emma, e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! A voz na sombra. Ricardo caminhava pelas ruas desertas de um bairro antigo, sob a luz fraca dos postes. O som de seus passos ecoava entre os prédios envelhecidos, e ele sentia como se os muros o observassem a cada movimento. Um arrepio percorreu sua espinha, como se algo o espreitasse, invisível. Tentou afastar a sensação de paranoia, mas o silêncio da madrugada parecia ter vida própria. Então, ouviu um sussurro distante, carregado pelo vento. Ele parou de andar, segurando a respiração, e olhou ao redor. Nada se movia, exceto uma cortina de um prédio abandonado que balançava suavemente. Deve ser só minha imaginação, murmurou para si mesmo, retomando a caminhada. Mas o sussurro se repetiu, mais próximo dessa vez, formando seu nome, Ricardo. Um calafrio percorreu seu corpo, e ele sentiu que deveria correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Decidido a confrontar o que quer que fosse, Ricardo seguiu na direção de onde o som vinha. Seus passos acelerados ecoavam pelas paredes estreitas do beco, enquanto as sombras pareciam se esticar em sua direção. A cada passo, o sussurro se tornava mais claro, quase íntimo. "Quem está aí?" gritou, sua voz ecoando de volta. A única resposta foi um riso abafado, que o fez hesitar. Ele encontrou uma porta semi-aberta, de onde o riso parecia vir, e decidiu entrar. O ar dentro do prédio abandonado era denso, carregado de um cheiro de mofo e algo metálico. Uma escada em espiral levava ao andar superior, onde a escuridão parecia mais sólida. Ricardo acendeu a lanterna do celular e começou a subir, cada degrau rangendo como um lamento. Sentia a presença mais próxima, como uma sombra que se arrastava atrás dele. No topo da escada, encontrou um quarto vazio, exceto por uma velha cadeira virada para a janela. O som do riso cessou, deixando um silêncio pesado no ar. Ricardo se aproximou da cadeira, sentindo um arrepio percorrer sua nuca. A luz da lanterna tremulou, e por um breve momento, uma silhueta apareceu refletida na janela. Quando ele se virou, não havia ninguém ali, apenas o eco de sua própria respiração. Desesperado para sair daquele lugar, Ricardo correu até a porta, mas ela se trancou com um estalo seco. Ele puxava a maçaneta com força, mas era como se estivesse soldada. Sentindo o pânico crescer, virou-se para a escuridão, que parecia se mover, se enrolando ao redor dele. "Eu sei que você está aí", gritou, tentando manter a coragem. A resposta veio em um sussurro no ouvido, gelado como a própria morte. "Você não devia ter vindo aqui", dizia a voz. Ricardo recuou, tropeçando em algo no chão, e caiu de costas. Ao erguer a lanterna, viu marcas de mãos arranhadas nas paredes, como se alguém tivesse tentado fugir dali. Ele engoliu em seco, sentindo o terror encher cada parte de seu ser. Agora, os sussurros vinham de todos os cantos do quarto. A luz do celular falhou, mergulhando o lugar em completa escuridão. Ele ouvia passos lentos se aproximando, misturados ao som de respirações que não eram suas. Tentou manter o controle, repetindo para si que nada daquilo era real. Mas uma mão gelada tocou seu ombro, e ele se virou, iluminando apenas o vazio. "Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo", repetia, enquanto lágrimas de medo escorriam por seu rosto. De repente, uma figura se materializou na penumbra, flutuando ao lado da janela. Era uma mulher, com os olhos vazios e um sorriso distorcido, como se a pele do rosto estivesse esticada além do natural. "Você veio para me libertar?", ela perguntou,
sua voz ecoando como um lamento. Ricardo tentou responder, mas sua garganta parecia presa, e tudo o que conseguiu foi um grito sufocado. A figura avançou lentamente, seus pés não tocavam o chão. Sem escolha, ele correu em direção à janela, tentando encontrar uma saída. Mas a figura o seguiu, flutuando como uma sombra que se arrasta atrás de sua vítima. As mãos dela se estenderam, e ele sentiu a ponta dos dedos frios tocar em seu pescoço. Ricardo balançou a janela, que finalmente cedeu, e ele saltou para fora, caindo no beco abaixo. O impacto foi brutal, mas a dor parecia uma bênção comparada ao que ficou para trás. Ele se levantou com dificuldade, ainda atordoado, mas aliviado por estar de volta à rua deserta. Olhou para cima e viu a figura ainda parada na janela, observando-o, imóvel. Por um instante, achou que havia vencido, que aquilo tinha acabado. Mas, a voz dela voltou, sussurrando diretamente em sua mente: "Você nunca escapará de mim." Ricardo sentiu seu coração acelerar, e as luzes dos postes começaram a apagar, uma a uma. Ele correu pelo beco, tentando manter distância da presença que parecia segui-lo. As sombras pareciam se alongar, alcançando seus calcanhares, enquanto o frio aumentava a cada passo. Quando virou a esquina, encontrou um grupo de policiais que o olharam com estranheza. "Por favor, me ajudem, tem algo me perseguindo", implorou, mas eles apenas se entreolharam, confusos. Quando ele olhou para trás, a figura não estava mais lá. Um dos policiais o levou até a delegacia, onde tentaram acalmá-lo. "Você precisa descansar, foi só um susto", disse o policial. Mas Ricardo sabia que aquilo não era apenas um sonho ou uma alucinação. Cada vez que fechava os olhos, sentia a presença dela, como uma sombra que nunca se afastava. Eles o deixaram em uma cela para descansar, mas as paredes ali também pareciam sussurrar seu nome, zombando de seu medo. Naquela noite, as luzes da cela começaram a falhar, piscando ritmicamente. Ricardo levantou-se da cama, o suor frio escorrendo por seu rosto, e se aproximou das barras. Do outro lado, a figura estava de pé, os olhos vazios fixos nele. "Você não pode escapar do que viu", ela murmurou, sua voz misturando-se ao zumbido das lâmpadas. Ricardo deu um passo para trás, mas sabia que a fuga não era mais uma opção. Na manhã seguinte, os guardas encontraram Ricardo encolhido no canto da cela, murmurando para si. Eles tentaram falar com ele, mas seus olhos permaneciam fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Apesar do trauma, ele ainda estava vivo, mas marcado para sempre por aquilo que havia encontrado. Enquanto era levado para um hospital psiquiátrico, percebeu que nas sombras de cada corredor, a presença dela ainda o acompanhava, esperando pacientemente.